Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula. Nessa aula a gente vai criar o nosso projeto, instalar o que a gente precisa e dar uma limpada no projeto padrão que já vem, certo? Então o que a gente vai fazer? O que eu comecei a fazer aqui? Eu criei uma pasta aqui chamada Jogo da Velha na área de trabalho. Eu vou com o botão direito aqui do mouse e vou em abrir code, tá? Então eu vou abrir o Visual Code que vai me dar uma ajuda nesse projeto. Então eu tenho algumas coisas abertas aqui, só fechar, tá? O que a gente vai começar a fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou digitar, ó, yarn create vit, certo? E vou dar enter. O que acontece? O vit, ele vai ser responsável por criar a base do nosso projeto, certo? Então a primeira coisa que ele pede aqui é pra gente dar um nome para esse projeto. Então eu vou botar aqui, ó, Jogo da Velha React. E dou um Enter, certo? Agora ele pede para eu escolher qual framework que eu vou utilizar. Então tem o Vanilla, o Vue, o React, o Pre-React, Lite, Svelte e outros. A gente vai utilizar o React. Seleciona ele aqui e aperta Enter. Dentro do React eu posso utilizar o JavaScript puro ou então utilizar com o TypeScript. No nosso caso a gente vai utilizar com o TypeScript, certo? Então eu vou dar Enter. Pronto, o nosso projeto foi criado. Veja aqui que ele cria uma pasta chamada Jogo da Velha React. Se eu abrir essa pasta aqui, ó, ele tem todos os arquivos básicos para rodar o projeto, certo? Só o que acontece? O que eu tenho que fazer agora? A base foi criada, só que agora eu também preciso instalar algumas dependências que vão fazer com que o meu projeto realmente funcione. Certo? Da forma que está, eu ainda não consigo colocar o meu projeto para rodar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa pasta que eu acabei de instalar. Então, vou vir aqui, ó, cd./jogo. Eu boto jogo e aperto Tab, que ele já completa, porque ele sabe a pasta que eu vou entrar. E dou um Enter. Pronto, agora eu estou dentro dessa pasta Jogo da Velha React. Dentro dessa pasta, eu vou utilizar o yarn novamente. Eu vou dar um yarn install. O que ele vai fazer nesse yarn install? Ele vai instalar todas as minhas dependências que se fazem necessários para a gente fazer esse projeto. Então veja aqui, ó, que na pasta Jogo da Velha ele cria uma nova pasta, ó, chamada Node Modules. O que acontece? Se a gente abrir ele aqui, ó, veja quanta coisa que a gente precisa para rodar o React. Tanto é que a gente vê aqui, ó, que tem uma própria pastinha do Vite. Outras pastinhas aqui que você pode ser conhecida, deixa eu ver uma aqui que eu vi, ó. Aqui, ó, tem o Babel, que também é bem conhecido, o Types aqui, que ele vem do TypeScript, entre outras, certo? Então a gente tem aqui as principais. Esse Node Modules a gente pode fechar aqui. Então agora a gente já pode até botar o nosso projeto para rodar, porque ele já vem com um projeto de exemplo, digamos assim, um projeto base para a gente trabalhar em cima dele. Então o que a gente vai fazer? Agora eu vou clicar aqui, ó, vou digitar yarn dev. O que é isso? Esse yarn dev nada mais é do que um atalho para a gente possa fazer esse projeto rodar. Se eu dou um enter, o que acontece? Ó? Ele vai começar a rodar o nosso projeto. Aonde? Nesse endereço aqui, ó, local http 127.0.0 2.5173. O que acontece? É lá naquele nosso localhost, ele está rodando no nosso próprio projeto na porta 5173. Eu aperto Ctrl e clico em cima do endereço, ó. Ele vai abrir, ó, esse projetinho aqui. Esse é o projeto base que vem com o Vite com o React. O que tem nele aqui? Tem o íconezinho do Vite, tem um íconezinho do React e também tem um botãozinho aqui para a gente, ó, ir apertando, e cada vez que eu aperto ele conta quantas vezes eu cliquei. Parece ser um projetinho simples, mas esse botãozinho ele explica muito como é que, a gente vai ver mais para frente também, como é que funciona o React, certo? Outra coisa, se a gente clicar aqui no Vite, ó, ele vai mandar a gente lá para a página do Vite, onde a gente pode ver algumas funções e quais são as finalidades do Vite, tá? Voltando aqui para o nosso projeto, então a gente já vou colocar ele aqui do lado, tá? Ó, numa tela aqui do lado e deixar o nosso Visual Code do outro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar tudo isso aqui que já vem pronto e deixar o projeto limpo para a gente poder começar, certo? Então o que ele vai fazer? Quando a gente cria o projeto do React com o Vite, ele cria aqui essas pastas, ó. Uma pasta é o Node Modules, que a gente já viu que tem todas as dependências para a gente poder trabalhar. Tem a pasta Public, que no caso aqui, quando a gente abre, a única coisa que ele tem é um SVG do Vite, que nada mais é uma imagem, que no caso seria esse íconezinho aqui. Então a gente pode excluir, que a gente não vai precisar dele.
que mais que a gente tem aqui? Tem a pasta Source, que é a pasta onde fica todos os nossos arquivos que a gente vai trabalhar. Essa pastinha Assets aqui é onde fica também uma imagenzinha, que é a imagem do React, possivelmente é essa daqui que está rodando, então a gente pode excluir ele também. Veja que já deu erro aqui, porque que ele não existe mais. Nós temos aqui o arquivo app, que seria o nosso arquivo principal do nosso aplicativo, e também nós temos um outro arquivo, o main, que também faz parte do nosso projeto, mas veja aqui, ele é o que está criando, ó, ele está pegando um elemento root lá do nosso arquivo de index.html, que é esse daqui, ó. Tá vendo aqui que a gente vem no main, ó? Veja aqui, no document, ele pega um elemento pelo ID chamado de root, que seria quem? Se a gente vier aqui no index, ele tá pegando isso aqui, ó. Não, ele tá pegando isso aqui, ó. Como é que acontece no React? Tudo que a gente for produzindo nos nossos arquivos, quando ele for gerar a página para ser exibida na web realmente, é como se o React pegasse tudo e jogasse dentro dessa divisão, dessa div aqui. Tudo que a gente produzir lá, ele vai criar um arquivo aqui dentro. Então ele vai jogando tudo aqui e criar uma página web. Então o que a gente vai fazer? Esse app.css a gente pode jogar fora, pode excluir. Esse index.css a gente também pode excluir. E agora a gente vai ter que excluir as importações dos nossos arquivos principais aqui. Então eu vou aqui no nosso app, ó, eu vou excluir esse const aqui, ó, que a gente não vai utilizar. Mais para frente a gente vai entender o que é ele. Tudo que foi escrito aqui, ó, dentro do app, ó, eu posso excluir. Dou um delete. Esse class name aqui eu posso deixar vazio. Posso tirar tudo isso daqui, ó. Isso aqui pode ficar em branco. Veja que ainda está dando erro, então é porque tem algumas importações, ó. Essa parte aqui de cima eu posso, quer dizer, eu posso excluir tudo aqui, ó. Vou deletar, deixar o app aqui, ó, o function app bem limpinho. O main aqui eu posso tirar quem, ó? O index, esse aqui eu posso excluir. O app a gente deixa e veja, pronto. Veja que a página agora está em branco. Então é porque deixou de dar erro. Se eu vim aqui no nosso aplicativo no app, ó, tá vendo que eu tenho aqui, e vou digitar aqui, eu vou botar uma tag HTML de H1 e dentro dela eu vou botar aquela frase bem famosa, Olá Mundo. Ele vai atualizar e veja, aparece o Olá Mundo, certo? Então o nosso projeto, ele tá limpo, deixamos tudo em branco, e a única coisa que está faltando agora nessa parte principal de instalar é que a gente instale também o Style Component, certo? Então eu vou aqui no meu CMD e vou dar um yarn add styled components, tá? E vou dar um enter. Ele vai instalar toda a parte do style, certo? E agora eu vou repetir o comando, só que antes de style commands, eu vou botar uma arroba types e barra. O que acontece? Ele vai mudar toda a tipagem do style components para a gente utilizar junto com o TypeScript, certo? Pronto, instalamos tudo que a gente precisava, a gente já limpou o projeto padrão e na próxima aula a gente começa a realmente fazer o nosso projeto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e bora para a próxima aula.